do treinamento, tá? E os objetivos do treinamento da musculação. Lembrando que já analisamos a história, a terminologia, os princípios do treinamento desportivo da musculação, né? Os objetivos, as variáveis fisiológicas, biomecânicas e psicológicas, iremos analisar agora nas próximas aulas, tá? Hoje, iremos começar analisando os objetivos e as variáveis fisiológicas. A gente não vai conseguir terminar de ver as variáveis fisiológicas todas hoje, mas a gente vai dar um pontapé inicial. Tá? Relacionado aos objetivos da modalidade, temos vários objetivos que a modalidade ela pode oferecer, né? Eu listei aqui nove objetivos, né? Temos mais objetivos do que esses aqui, né? Temos o objetivo da socialização, do lazer, passar o tempo livre, né? Temos vários objetivos. Então, hoje começaremos falando sobre a coordenação motora e o equilíbrio, tá? Então, primeiramente, antes de mais nada, antes de fazer atividade física, a pessoa ela tem que fazer um check-up médico, né, que seria o ideal, só que muitas vezes as pessoas elas não chegam a fazer esse check-up médico, né, pelo fato de você ter que marcar consulta, ir atrás do médico, ver se realmente pode ou não pode fazer. De qualquer forma, a gente pode trabalhar esse item em forma da anamnese, né? Então, a anamnese seria uma ferramenta utilizada por próprios educadores físicos, ou fisioterapeutas, ou nutricionistas, que para avaliar o indivíduo, para ver qual é a idade, se ele tem alguma doença pré-existente, se ele tem alguma limitação para exercício, e entre outras situações, né? E a musculação ela é base para qualquer esporte desde a adolescência. Aqui no Brasil é indicado você entrar na modalidade da musculação a partir dos 14, 15 anos, né? Ali na adolescência, onde é que a atividade metabólica, a atividade anabólica, ela já está mais existente no corpo do indivíduo, né? Onde é indicado cargas menores do que 70% da frequência cardíaca máxima, ou do RM, né? E até 12 repetições por série. Mas há controvérsias, por causa que temos também, né, pesquisadores, cientistas que falam que a partir dos 8 ou 10 anos de idade, a pessoa já pode estar praticando a musculação, né, a modalidade da musculação. E principalmente em países de primeiro mundo, onde é que o esporte, né, onde é que as pessoas elas praticam o esporte já visando rendimento, né? Então elas já começam com a musculação mais cedo, né? Anteriormente do que é indicado aqui no nosso país. Mas, indiretamente, né, trabalhamos a musculação, aí brincando um com o outro, um pulando em cima do outro, brincando de puxar carrinho pesado, né, ou até mesmo uns baldes aí com cimento, coloquei um exemplo, né, as pessoas brincando aí pai e filho também, onde é que envolve bastante peso, né, onde é que vocês já estão trabalhando indiretamente a musculação. Só que é válido lembrar que sempre, quando você trabalha exercícios que os ombros, né, que o teu, não que o ombro vai em cima da cabeça, que eu expressei errado, né, mas na verdade que a angulação da tua mão, do teu braço, passa da cabeça, então já começa uma pressão excessiva sobre os discos intervertebrais e do manguito rotador, né? Então é bom evitar, né, sobrecarga aí com crianças, né, dessa forma. E também é importante você dividir os níveis os níveis em que a pessoa se encontra, que o jovem se encontra, né, que seria o nível básico, principiante, intermediário, né? Por exemplo, intermediário, muitas vezes a pessoa, ela tem autores que classificam intermediário só intermediário, mas eu gosto de Douglas Brooks, por exemplo, que ele faz o intermediário e subdivide em 3 intermediários, nível 1, nível 2, nível 3. Temos também aí
e o nosso indivíduo avançado, né? Que o indivíduo avançado tem 5 níveis praticamente, né? Então, quando a pessoa chega na fase avançada, ela já está bastante tempo praticando exercício físico, e aí sim ela tá nesses níveis aí. E não só, né, como a criança, como adolescente, mas também para o indivíduo idoso ou de meia idade, a coordenação motora e equilíbrio é muito importante, né, onde é que a musculação ela ajuda nesse objetivo. Temos também, passamos aí para concentração e aprendizado, né? Se vocês podem ver, podem analisar, eu fiz de uma maneira bem didática aí para vocês, tá? Na verdade, os slides, todos eles vão ser mais ou menos dessa forma, né? Para vocês se situarem onde é que nós estamos estudando. Então, em relacionado à concentração e aprendizado, né, aquelas crianças ativas que têm aulas de educação física nos colégios, né, tem uma maior produção de sinapses neurais, ou seja, ajudam mais na coordenação, elas aprendem mais rápido, a performance escolar, tem pesquisas dizendo que elas aumentam em até 20%, né, a capacidade de aprendizado e concentração também aumenta em até 15%, melhora a autoestima, diminui o estresse. Né? Agora, em contrapartida, vamos pegar uma criança obesa, né, que não pratica exercício físico. Ela já seria mais indisposta, onde os parâmetros bioquímicos eles são alterados, tá? Os parâmetros bioquímicos que eu digo são glicose, colesterol, né, e por aí vai. Temos também o processo de bullying, né, que acontece com essas crianças, tá? E o exercício físico, na intensidade, principalmente com esses aqui que estão para iniciar a atividade física, ele é recomendado, né, de uma forma leve e moderada, né? Por exemplo, começando com aquela escala de percepção de esforço de Borg que vocês aprenderam na aula passada. E também libera bastante a endorfina, que seria um neurotransmissor endógeno encontrado tanto nos neurônios do sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico, tá? Então seria a liberação da beta-endorfina também é, que tá ajudando aí para esses indivíduos que estão fazendo atividade, que vão começar a fazer atividade física ou que estão na atividade física. Outro objetivo, outra coisa, assim, também não só para crianças e adolescentes, mas para concentração e aprendizado, vamos pegar exemplo aí um idoso, né? Um idoso que está para começar a fazer atividade física, um idoso sedentário, e um idoso que já está praticando atividade física há algum tempo, né? Então a gente consegue ver a diferença, né, entre um e o outro, ela é visível, né? Tem a parte clínica, mas a parte visível também é bem importante aí, né? Então aqui, por exemplo, você já vê quando o idoso ele já é mais disposto, já faz mais atividades, né? E até mesmo, vamos pegar um exemplo desse daqui, eu tenho certeza que ele está brincando com o netinho dele, está correndo atrás, e realmente ele está com disposição, né, para tá fazendo essa atividade com o netinho dele, né? Diferente desse daqui. Então, às vezes, não consegue acompanhá-lo, né? Então, isso aí também seria um dos objetivos da musculação, que seria o bem-estar do indivíduo. A musculação é uma modalidade que ela pode ser trabalhada também em fortalecimento, né, desde músculos dorsais, deltoide, pernas, enfim, toda a musculatura a gente pode trabalhar um fortalecimento, né? Não só musculatura, como também articulações, né? No caso das articulações, o que que eu costumo falar, né? Nas articulações, na verdade, ela não faz um trabalho diretamente nas articulações, mas sim indiretamente. Por exemplo, se eu tenho alguma lesão no joelho, né, e se eu fortalecer a minha musculatura, ela vai dar um suporte para a articulação e eu vou conseguir mascarar essa dor aí da articulação, tendo uma musculatura forte, né, uma articulação fraca, então indiretamente eu estou ajudando aí na recuperação da articulação, tá? Ou para evitar uma dor maior aí na articulação.
Exercícios também, que são feitos também exercícios de fortalecimento, né, tanto lombar quanto da musculatura, né, fortalecimento do core, também são feitos como a prancha isométrica, né, lateral, decúbito lateral e decúbito ventral também. Além disso, muitas vezes aliado um programa da fisioterapia, né, que fisioterapeutas entram em contato com professores de educação física, que além da fisioterapia, ela já está trabalhando também a própria musculação. Né? Um tempo atrás, mandariam só após a fisioterapia para fazer o processo da reabilitação muscular na musculação, mas agora, hoje em dia, já estão fazendo em paralelo isso daí. Né? Que nessas faixas aqui, não sei se vocês já ouviram falar, mas é o kinésio taping. Né? Elas são faixas, são bandas elásticas, que é uma metodologia, uma estratégia que utilizam aí para ser feita na recuperação também. Né? E elas prometem liberar, né, por exemplo, alguns anti-inflamatórios também, né, que auxilia mais na rapidez da recuperação. Temos também aí exercícios como o Pilates, né, que já seria um treinamento resistido, né, que não deixa de ser uma musculação, mas é um treinamento resistido, não com pesos, né, mas sim com exercícios do próprio corpo, com bola. E também temos alguns instrumentos aí que servem bastante para a gente estar fazendo um alongamento. Passando para outro objetivo da modalidade, que seria a tonificação. A tonificação, a gente pode subdividi-las, né, em 3 estágios: resistência muscular localizada, força muscular e também a potência. Né? Então, a resistência muscular, né, ela é a capacidade do músculo para suportar a carga por mais tempo, resistindo por mais repetições em determinado exercício. Né? E aqui ele é caracterizado pela utilização das fibras do tipo 1. Tá? Isso daqui a gente vai tá conversando depois sobre as variáveis fisiológicas. Tá? A gente vai se aprofundar mais sobre o tipo de fibra. Tá? E temos também, né, a força muscular, onde a concentração mais elevada da fibra do tipo 2. Tá? E a força muscular é um grupo muscular que consegue exercer contra uma resistência um esforço máximo, o bruto. Ou seja, aqui eu faço um esforço máximo e a capacidade de eu ficar resistindo por mais tempo ao determinado exercício é menor. Tá? Então, aqui, por isso que aqui é resistência muscular localizada, né? Onde é que eu permaneço por um maior período de tempo fazendo exercício. E já a força, em contrapartida, é um menor período de tempo fazendo exercício. Tá joia, pessoal? E a potência muscular, para finalizar sobre a tonificação, seria o esforço, mais a velocidade, mais a coordenação dos movimentos. Né? Então, seria aliado, né? Então, seria mais ou menos uma fibra intermediária entre 1 e 2. Lembrando que a fibra do tipo 2 ela é subdividida entre A e B. Tá? Uma dessas aí é a intermediária, que a gente vai falar mais específico depois as variáveis fisiológicas do exercício. Massa óssea também, como objetivos da modalidade, ela ajuda muito, mas ela tem um efeito indireto, um efeito direto que a musculação faz, é a força mecânica. Né? Agora, como efeito indireto, seriam os fatores hormonais, né? Desde rim, ovários, testículos, a tireoide, né? A musculatura. Então, queira ou não queira, de forma indireta, a musculação ela também ajuda no aumento de 7 até 8% da massa óssea em adultos. Tá? Então, ajuda muito aí na massa óssea, né? Na liberação de cálcio, tá? Então, entraria toda essa fase. Então, como aqui a gente está falando mais de uma forma superficial, tá? Outro objetivo da modalidade seria o desenvolvimento da saúde coronariana. Né? O que seria a doença arterial coronariana? É a obstrução das artérias coronárias. As artérias coronárias são os vasos que irrigam o músculo do coração. Tá? Então, isso aí seria a artéria coronária. E elas podem ser obstruídas por placas de gordura que vão se depositando em seu interior. Por exemplo,
né? Aqui é a placa aterosclerótica. Vamos pegar aqui a circulação sanguínea normal, uma artéria normal. Né? Agora temos uma artéria estreita por placa. Tá? Então aqui seria a placa aterosclerótica. Beleza? Então aqui quando é acúmulo de gordura, e quais são as causas para isso aí? Quais seriam as causas para isso? Seriam maus hábitos, tabagismo, sedentarismo, alcoolismo, tá? Então tudo isso ajuda para esse depósito de gorduras na artéria coronariana. Quais são os sintomas? Aí você fala, professor, mas o que isso aí pode acontecer? O que isso aí pode acontecer? Então, os sintomas são dores, cansaço, dificuldades na respiração, arritmia, angina. A angina, gente, a angina é o estreitamento das artérias que conduzem o sangue ao coração. Tá? E isso pode causar também desconforto, pressão no peito, com a dor mais intensa durante a atividade física. Tá? Então, se vocês pensam que isso aqui pode acontecer somente em indivíduos obesos, vocês estão enganados, tá, gente? Isso aí pode acontecer em qualquer indivíduo, dependendo das causas que pode acarretar isso aí. Tá? Então, como tratamento da saúde coronariana, da doença arterial coronariana, seria liberar esse fluxo, por causa que, como aqui temos a parede de gordura, então esse fluxo está diminuído, né? Então, o tratamento seria liberar esse fluxo sanguíneo em vasos obstruídos. Como poderia fazer o tratamento? O exercício físico é a primeira coisa que os médicos indicam. Uma dieta saudável, né? Que é rica em proteínas e vitaminas. Claro, redução dos índices de gorduras e açúcares, né, corte no consumo de álcool e tabaco, medicamentos em casos de hipertensão arterial, por causa que essa obstrução na artéria, ela também pode vir a causar a hipertensão arterial. Tá? Então, medicamentos no caso da hipertensão arterial, diabetes e colesterol alto. Lembra que temos o colesterol bom e o colesterol ruim, né? O colesterol bom é o HDL e o colesterol ruim é o LDL. Tá? Só que também não podemos desconsiderar que os exercícios físicos intensos, tá? Eles alteram a frequência cardíaca e a pressão arterial. Momentaneamente, essa alteração ela é para alta. Então, se você for fazer uma dose aguda de exercício, você for fazer uma sessão de exercício, vai lá e afere a pressão, ou logo depois ou durante, claro, a frequência cardíaca ela vai estar alterada, vai estar acima, né, dos limiares normais, e a pressão arterial também ela vai estar acima do limítrofe. Tá? Então, na maioria das vezes, tá? Não é nem sempre isso que acontece. Mas quanto mais intenso, mais isso acontece. Agora, se a gente for analisar o exercício físico de uma forma crônica, por exemplo, 2, 3 meses depois, se você for aferir a tua pressão antes do exercício físico, antes da primeira sessão de exercício físico e depois da 90ª sessão de exercício físico, é possível que a sua frequência cardíaca de repouso e a tua pressão arterial de repouso, né, em níveis normais, elas estejam melhoradas já, tá? Ou mantidas, né? Isso aí, por exemplo, estou falando no caso de uma pessoa que é pré-hipertensa ou hipertensa, né? Uma pessoa com uma pressão e os batimentos normais, a probabilidade é de que ela continua de forma normal, né? Que não altere de forma crônica ou para cima, tá joia? Os objetivos da modalidade relacionados ao sistema imunológico. Tá? O sistema imunológico, ele auxilia na redução do estresse, ele tem uma inter-relação com o sistema nervoso, com o sistema endócrino e com o sistema imunológico. Então, o organismo está menos suscetível às doenças. Tá? Para isso que serve o sistema imunológico. Né? O exercício físico, já como né, podem ver aqui, ISEI 2019, né, um artigo bem recente, que ele é comprovado que ele aumenta a produção de linfócitos, especialmente, né, as células natural killer, tá? E, consequentemente, ocorre
o decréscimo do número das infecções. Tá? Então, aumentando o número dessas células natural killer, né, que ajuda também a regularização do sistema imune. Já falando sobre a intensidade, onde é que seria acima do limite crítico, tá? Quando você, por exemplo, quando você vai passar um exercício físico aí para algum indivíduo que é novo, você quer passar, quer passar um treino para ele que seria sensacional, que esse treino aí vai, né? Porque muitas vezes as pessoas elas acham que, que se você tem a dor no dia seguinte, é por isso que o exercício ele foi efetivo, tá? Muitas vezes não é isso aí que acontece, né? A gente vai ver mais para frente sobre isso aí também, tá? Então, chegou lá, a pessoa chegou, já quer mostrar que o professor é bom, quer fazer a pessoa se dar muito bem no exercício, no outro dia vai tá com muita dor muscular e tal. Isso aí pode acontecer o efeito inverso, tá, gente? O efeito inverso do sistema imune. Tá? Então seria assim, você está acima do seu limite crítico, né? Onde é que a imunidade ela vai baixar e vai ter maior incidência de doenças por enfraquecimento imune. Tá? Então aí os nossos simpatizantes aí da musculação vão pegar um fisiculturista em fase antes da competição, né? Aí é o que realmente acontece, né? Que o sistema imune vai baixando, né? Que eles são mais suscetíveis a doença, mais suscetíveis à gripe, né? Mas na verdade por causa de todo o protocolo, né? Que eles fazem aí para estar fazendo para estar subindo ao palco, para estar indo para a competição, né? Então, queira ou não queira, isso aí é um processo que não é para qualquer um, né? Onde envolve várias substâncias ergogênicas e treino com bastante intensidade, né? Isso aí é o que vai acontecer. Então, queira ou não queira, ela priva de diversos tipos de alimentos, né? Diversos tipos de alimentos que ele deixa de estar comendo, ou que faz algumas estratégias antes da competição, por exemplo, para estar menos retido, né? Para estar menos retido, retenção hídrica e estar com a aparência física muito boa, né? E também depois da competição, né? Não sei quem de vocês que acompanha sobre competições ou não, o que acontece, né? A primeira coisa que o atleta vai fazer depois da competição é ir comer um rodízio de pizza, né? Onde é que ele ganha aí praticamente 3 ou até 4 litros de água corporal, né? Onde é que tem um efeito rebote bem, bem grande aí, né? Então ele tem que fazer tudo de forma planejada. Tá joia? Outro objetivo da modalidade é sobre que acelera o metabolismo. Tá? Então, o metabolismo é a quantidade de energia gasta em repouso em um ambiente de temperatura neutra e um estado pós-absorção. O que seria isso, professor? Número de calorias que você queimaria em um dia se estivesse parado, permanecesse o dia todo na cama parado. Essa é a tua taxa metabólica basal. Tá? Vamos falar que energia que o nosso corpo ele consome. 70% da nossa energia é na taxa metabólica basal. Tá? Ou seja, o que eu posso dizer? Vamos falar de uma pessoa que ela quer emagrecer. Tá? Falo para vocês que a hora que ela mais emagrece é na hora que ela está dormindo. Onde é que tem aquela cascata de reações, onde é que está tendo todo aquele jogo hormonal, tá? Então, onde é que ela está dormindo e é onde é que ela tem onde é que a taxa metabólica basal está consumindo a quilocaloria dele, né? Então, agora vamos falar não só do emagrecimento, mas sim da hipertrofia. Na hipertrofia também, uma pessoa quando está dormindo, ela precisa de um sono, precisa de uma quantidade de sono mínima no dia para estar fazendo toda essa homeostase, né, e para o corpo para poder receber o estímulo no dia seguinte, né? Já a atividade física, ela consome até 20% das suas energias e a termogênese 10%, né, para o espanto de muitas pessoas, né? Então, a nossa taxa metabólica basal aí é muito importante, tá? Onde ela leva em consideração o sexo, masculino ou feminino,
altura, medida em centímetros, peso, medidos em quilos, e a idade em anos. Leva em consideração também o biotipo, se a pessoa é ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo. E o cálculo da taxa metabólica basal, ele é assim, né? Para indivíduos do sexo masculino, vocês vão pegar 10, multiplicar pelo seu peso e vão somar por 6,25 vezes a altura. Vão diminuir por 5 vezes a idade, né, mais 5. Para a mulher é a mesma coisa, mesmo procedimento, só que aqui é menos 161. Por que isso? Por causa por causa do metabolismo da pessoa. Por exemplo, a mulher, o metabolismo dela, teoricamente, ele é menos acelerado do que o do homem. Tá? Então, por isso que aqui é um número subtraindo e aqui é um número somando. Tá? E o que pode influenciar na taxa metabólica basal? A idade, né? Quanto mais idoso o indivíduo, menor a taxa metabólica basal. Tá? Então, isso aí é fácil, é fato, é só você colocar na fórmula. Né? Se você for colocar a idade aqui, quanto maior a idade, maior vai ser esse número, e vai ser diminuído aqui. Já vamos fazer o cálculo da taxa metabólica basal, tá? O clima também influencia. Quanto mais frio, maior a taxa metabólica basal. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Qual que é a melhor época do ano para você estar perdendo gordura? Estou falando em gordura, não peso. Tá? É diferente a gordura do peso. Tá? Então, no frio, por quê? Temos uma temperatura interna do corpo, certo? Essa temperatura interna do corpo, ela não varia muito, né? Ela fica praticamente constante. Se a temperatura externa ela é fria, por exemplo, então o corpo, o metabolismo, ele trabalha para manter a temperatura interna constante, tá? Por exemplo, a temperatura interna, ela sofre oscilações, né? Muitas vezes a pessoa pode entrar em hipotermia, pode entrar com febre alta, então isso aí seria as oscilações na temperatura corporal da pessoa, né? Mas vamos falar da temperatura normal da pessoa, que seria aí em volta dos 36,5, 37, né? Se não me falha a memória. Tá, então o clima também influencia, porque o nosso corpo ele trabalha para manter a temperatura interna do mesmo. Tá? Se lá fora está frio, ele trabalha para manter a temperatura interna, é como se fosse uma ação termogênica aí. A genética e a dieta também, né, influencia muito a taxa metabólica basal. Tá? A gravidez ela aumenta a taxa metabólica basal. Afinal, você não está sozinho, né? A gestante tá com um feto ali, com uma criança, né? Então ela tem que sustentá-la também. A menopausa, ela já diminui a taxa metabólica basal e os suplementos, muitos deles são usados para aumentar a taxa metabólica basal, que são os famosos termogênicos, né? Então aí tem vários tipos de termogênicos que são utilizados aí para aumentar a taxa metabólica basal como uma estratégia. Necessidade calórica diária. Tá? Tá. Vamos fazer um cálculozinho aí, gente. Vamos fazer um cálculozinho da taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal, só para vocês estarem se situando, a gente pode estar fazendo aí, cada um pode estar fazendo, pode estar vendo qual que é a sua taxa metabólica basal. Tá joia? Vou falar com os meus dados, tá? Daí vocês já podem ir fazendo em paralelo aí com os dados de vocês. Tá? Daí vocês podem estar colocando a taxa metabólica basal de vocês aí no chat. Quero ver depois qual que é a taxa metabólica basal. Tá joia? A taxa metabólica basal minha vai ser 10 vezes o meu peso, que é 86, né? Vai dar 1.831. Somado aos 6,25 vezes a minha altura. A altura ela é dada em centímetros. Eu tenho 1,81 m, então é 181 centímetros.
tá? Menos 5 vezes a idade. A idade, né, o professor de vocês aí está com seus 42 já. Não, tô brincando, tô com 32. Tá? Então, 5 vezes a idade. Mais 5, que é o sexo masculino. Tá? Então no final das contas, vai dar o 10 vezes 86, que é o 860, mais o 6,25 vezes 81, que é 1131, diminuído por 5 vezes a idade, que é o 32, que vai dar 160. A minha taxa metabólica basal é 860 mais 130, 1131 menos 160. A minha taxa metabólica basal ela é 1831. Quero ver aí no chat qual que é a taxa metabólica basal de vocês. A minha está em 1831. A gente precisa da fórmula. Tá, eu vou colocar a fórmula mais uma vez aqui no. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? Vou fazer 10 vezes o peso mais 6,25 vezes a altura. Não esqueçam que tem um parênteses aqui, tá, gente? Depois é que vocês vão somar. Menos 5 vezes a idade. E para finalizar, mais 5 para homens ou menos 161 para mulheres. Essa primeira fórmula é para mulheres. E essa fórmula aqui é para os marmanjos. Aí é para os homens. Vamos lá, pessoal. Vamos ver quanto que vai dar a taxa metabólica de vocês, de cada um de vocês. Tá, gente? Quem conseguiu calcular aí vai passando os valores, tá? Que a gente vai continuar a nossa aula aqui também, vai ter um pouquinho mais de cálculo aí para a gente fazer. Mas o cálculo que a gente vai fazer, o próximo cálculo, é com o resultado dessa fórmula. É com o resultado dessa fórmula. Lembram que primeiro vocês vão calcular 10 vezes o peso, né? Mais 6,25 vezes a altura. A altura, gente, a altura é em centímetros, tá? A altura é em centímetros. Então, por exemplo, se você tem 1,50 m, é 150 centímetros. É por isso que está dando valores tão baixos assim, tá? Então, a altura é em centímetros. Não pode confundir. Se você colocar em metros, tem vírgula. Se você colocar em centímetros, não tem vírgula. Vão lá, Brunão, Graciele, Alisson, recalculam aí em centímetros. Eu acho que vocês colocaram em metros, né? Fazer de novo. E é válido relembrar, gente, que quanto mais muscular, mais massa muscular tem, maior a tua taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal, quanto maior ela for, mais você consome quilocalorias parado, tá? Então, queima de gordura parado, né? Então, para quem quer emagrecer é bom e quem quer, para definição aí, quem quer hipertrofia também é muito bom, tá? Tá, joia, vamos lá, vamos continuar. Agora, depois de ter calculado a taxa metabólica basal, vocês vão ver a necessidade calórica diária de vocês. A necessidade diária, por exemplo, para uma pessoa que é sedentário, pouco ou nenhum exercício, né?
vocês vão fazer a quilocalorias por dia, vai ser a taxa metabólica basal vezes 1,2. Tá? Quem que é sedentário, que calcula a taxa metabólica basal, coloca vezes 1,2. A caloria por dia que você tem que, na verdade, essa calorias por dia que você tem que, é para manter o teu peso, tá, gente? Para você manter o teu peso, eu tô falando. Se você quiser aumentar o teu peso, claro, você vai consumir quantidade de quilocalorias mais alta do que está dando essa fórmula. Agora, se você quiser perder peso, então você tem que consumir quantidade de quilocalorias mais baixa do que essa fórmula. Tá? Então, se você é levemente ativo, você faz exercícios leves ou pratica de 1 a 3 vezes na semana exercício, vocês vão pegar o resultado da taxa metabólica basal e vão multiplicar por 1,375. Agora, se você é moderadamente ativo, que você faz exercício físico de 3 a 5 vezes na semana, 3 a 5 dias na semana, exercício moderado, aqui eu calculo que eu estou aqui, moderadamente ativo. Você vai pegar a tua taxa metabólica basal e vai multiplicar por 1,55. No meu caso, vai dar 2.838 quilocalorias. Né, a quantidade de quilocaloria que eu vou ter que consumir, que são quase 3.000, praticamente 3.000, para me manter o meu peso. Se eu quiser aumentar, eu vou ter que consumir 3.500, né, 4.000, o que seja, dependendo do quanto que eu vou querer aumentar. Se eu quiser diminuir, eu vou ter que consumir menos do que 3.000 quilocalorias, vai ter que ser 2.500, né, então seria mais ou menos isso aí. Se a pessoa ela é muito ativa, faz exercício físico intenso de 6 a 7 dias nas semanas, você vai pegar a taxa metabólica basal e vai multiplicar por 1,725. E se você é super ativo, que você trabalha muito pesado, todos os dias, 7 dias na semana, faz um trabalho braçal, você vai ter que multiplicar a taxa metabólica basal por 1,9 quilos. Gente, entendido até aí? Posso prosseguir? Vocês se consideram sedentário, moderadamente ativo, muito ativo, né? Façam esse cálculo também. Quero ver o cálculo de vocês. Vocês que calcularam a taxa metabólica basal, tá? Faça esse cálculo para a gente ver quantas quilocalorias por dia que você vai ter que consumir. Lembrando que o sedentário você vai multiplicar por 1,2, o levemente ativo, que faz de 1 a 3 vezes na semana, 1,375, a taxa metabólica basal, e o moderadamente ativo, que é de 3 a 5 vezes na semana, você vai pegar a taxa metabólica basal e multiplicar por 1,55, e o muito ativo, de 6 a 7 dias na semana, vai multiplicar aí por 1,725. Beleza? Essa é a quantidade de quilocalorias que vocês vão ter que consumir a quantidade de calorias diária para vocês manter o peso de vocês. Tá? Agora, se vocês quiserem aumentar, vocês vão ter que consumir mais do que isso. Se vocês quiserem diminuir, vocês vão ter que consumir menos do que isso. Joia, pessoal, vamos prosseguir? Tá? Que o nosso tempo aí tá curto hoje, mas vamos lá que essa aula ela é muito interessante, tá? Lembrando que 1 quilo de gordura, ele tem 7.000, praticamente 7.000, se eu não me engano, é 7.136 quilocalorias, tá? Aqui está num valor errado, não está no valor exato. 7.136 quilocalorias é 1 quilo de gordura. Então, imagina, para você perder 1 quilo de gordura, é muito difícil, né? Não é impossível, né? Mas muitas pessoas, elas perdem, né? Elas emagrecem, né? Só que elas não levam em consideração a gordura. Então, por isso que muitas vezes fica aquele corpo mole, flácido, né? Também aquele vai e vem, né? Aquele efeito sanfona que causa muita estria nas pessoas. Estrias são aqueles riscozinhos que ficam na pele, assim, tá? Então, isso acontece muitas vezes por causa que ele não é feito de forma consciente, né? Um emagrecimento muito rápido, onde a pessoa perde peso na balança, mas não está perdendo a gordura necessariamente, está perdendo muita massa muscular junto. Por isso que fica mole, vamos dizer assim, né? Falar grosso modo, né? Ficou flácido. Né? E a taxa metabólica basal, ela muitas vezes ela subestima ou superestima a necessidade calórica, tá?
Então, aqui, por exemplo, a gente trabalhou com o peso. Só que, né, uma pessoa com 90 quilos, ela pode ter muito mais massa muscular do que uma pessoa que tem o mesmo peso, 90 quilos, né? Então tem que considerar isso aí também, sabendo que essa fórmula pode subestimar, né, para indivíduos atléticos e superestimar para indivíduos obesos. Os objetivos da modalidade da musculação também, né? O que vem aí é o objetivo estético, né? Que a grande maioria das pessoas, principalmente na idade de vocês, né, procura a modalidade para fins estéticos. Agora, gente, finalizamos o nosso tema sobre os objetivos da musculação. Tá, então vocês viram aí, né? Já estamos praticamente 10h30. Vamos fazer mais um pouquinho, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as variáveis fisiológicas, tá? Que são importantíssimas. Lembrando que a gente está aprendendo todos os termos, né? Depois, quando a gente for estar estudando aí os métodos de treinamento, tal, a gente tem que estar com esses termos tudo aí em mente, sabendo do que está se tratando, né? Não que depois eu falar, professor, o que é isso? Né? A gente aprendeu na aula tal. Tá? Então, essas aulas iniciais aí, elas são meio chatinhas, né, mas elas são importantíssimas para vocês estarem acompanhando o assunto depois. Nós iremos abordar nas próximas aulas as variáveis fisiológicas, biomecânicas e variáveis psicológicas. Tá? Temos também as variáveis bioquímicas, físicas, anatômicas, que influenciam a força muscular. Essas são todas as variáveis que influenciam a força muscular. Nós, especificamente, nossa disciplina, nós vamos falar sobre as variáveis fisiológicas, biomecânicas e psicológicas, tá? Porque senão a gente vai ficar o ano inteiro falando só nessas variáveis, né? Então a gente vai falar só, vamos focar mais nessas 3 variáveis, tá? E aqui eu subdividi, por exemplo, na expressão da força muscular. O que vai influenciar na força muscular? O sistema nervoso, que a gente vai falar hoje sobre o sistema nervoso. Todas essas outras variáveis aqui, nós vamos falar na próxima aula. Tá? Vamos ver se a gente consegue abordar também as variáveis biomecânicas, ou pelo menos iniciá-las na próxima aula, e a psicológica, que a gente vai falar rapidinho sobre variáveis psicológicas. Tá? Das variáveis fisiológicas, vamos lá. A gente vai puxar o sistema nervoso, inserção do tendão, ação muscular, tecido conectivo e suporte citoesquelético, tipo de fibra, tipo 1, tipo 2, A e B, tá? Sistema endócrino e sistema metabólico. Tá? Para isso, gente, vamos lá. Quem que é os praticantes da musculação de plantão aí, tá, gente? Se vocês podem ver as aulas, as próximas aulas que estão prontas, a gente vai falar sobre os métodos de treino para iniciante, para intermediário, para avançado. Tá? Então, para isso, a gente tem que entender um pouquinho dessas variáveis, tá? Para estar adentrando nesses assuntos aí que a gente não vai conseguir acompanhá-las se a gente não tiver esse pontapé inicial. Tá, então vê aí ó, os métodos de treino aí que a gente tem para tá estudando aí mais para frente, né? Entre esses e mais outros, né? Pirâmide, treinamento autoxônico, qual que é a diferença entre o HIIT e o HIIT, né? A gente vai falar sobre super séries, biset, triset, 21, drop set, X-rep, tá? X-rip, né? A gente vai falar sobre o rest pause, super slow, a pausa descanso, 620 ou cargas ondulatórias, o FST7, o pico de contração de pico, o SST, o GVT, o MaxOT, o Heavy Duty, oclusão, ponto zero. Gente, tem bastante coisa aí para a gente estar estudando durante o ano, tá? Vou ter o maior prazer aí de estar passando para vocês sobre isso aí, tá? E tudo que a gente pode fazer ou brincar com a musculação, tá? Então, mas vamos lá, vamos continuar nossa aula. Então, isso aí foi só para instigar um pouquinho vocês, tá? Para vocês verem tudo que a gente vai estar abordando aí na nossa disciplina mais para frente, tá? Mas hoje a gente não vai falar nada sobre isso aí, foi só para dar uma instigada em vocês. Das variáveis fisiológicas que influenciam a força muscular, né? Então vamos começar falando sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso,
ele é responsável pela produção do movimento, né? A produção do movimento seria através por meio do impulso nervoso, né? Que ele é dado lá, que ele é incentivado lá pelo sistema nervoso central, tá? Que ele é feito pelo neurônio. Neurônio tem uma menor unidade funcional dele, a célulazinha dele, a unidade morfofuncional do sistema nervoso, tá? Então é chamada de neurônio. Vamos falar do neurônio motor, ou também chamado de motoneurônio. Ele tem os dendritos, ele tem o núcleo dele, tem o axônio, a mielina, a bainha de mielina, e eles vão, né, o neurônio motor, ele vai estar se encaixando aqui na junção neuromuscular, na fibra muscular, tá? E cada encaixezinho desse aqui, a gente vai ver no próximo slide, é da junção neuromuscular, tá, gente? Então, o sistema nervoso é a parte do organismo que transmite sinais entre as suas diferentes partes e coordena as suas ações voluntárias e involuntárias, né? Então, por exemplo, temos aí as fibras musculares, por exemplo, a fibra muscular cardíaca, né, do tecido cardíaco, né? Vamos pegar aí que é a célula responsável, célula principal responsável é o miocárdio, né? Então, ela já é uma contração involuntária, mas no nosso caso nós vamos estar estudando as contrações voluntárias, né, como que elas acontecem, tá? Então, pensando no neurônio motor, no motoneurônio, né? Ele sai aqui da medula espinal, tá? E ele tem várias unidades motoras. Ele se encaixa nas várias unidades musculares, tá? Aqui temos o feixe muscular, a fibra muscular, e cada uma delas, né, que vai se nervando. Então, seria as alterações neurais do sistema nervoso, seriam um sincronismo e recrutamento da unidade motora e o aumento da frequência de disparos, coordenação intra e intermuscular. Tá? Então, ele é responsável por essa coordenação intra e intermuscular que nós analisamos já na aula passada, o que ela é, como que ela ocorre. Né? Então, lembrando que do motoneurônio, né, e da fibra muscular, vamos dizer assim, grosso modo, se um deles morre, o outro atrofia. Né? Por causa que para a fibra muscular ela se desenvolver, o feixe muscular se desenvolver, ele tem que ter o neurônio motor aqui, né, trabalhando de acordo, né, a seu favor. Do sistema nervoso, vamos pegar um exemplo mais fácil para simplificar. Quando temos aqui aquele estímulo, né, normal que temos aqui no joelho, tá? Como musculatura agonista, temos o quadríceps. Como musculatura antagonista, temos o bíceps femoral. Tá? Então, esse pé ele vai subir. Como agonista, vai ter a musculatura do quadríceps. Tá? Então, vamos dizer assim, ó, bateu aqui, né? Vamos pegar um martelinho aqui, que bateu no joelho. Tá? Então, ativou o neurônio sensorial passou lá na medula espinal, né, na substância cinzenta, tá? Então, a musculatura agonista, tá? A musculatura agonista vai ser ativada pelo neurônio motor e aí vai fazer o movimento de extensão da perna. Tá? Agora, na musculatura antagonista, além do neurônio sensorial, temos aí também o interneurônio. Tá? Então, esse interneurônio aqui é que vai fazer o papel da antagonista, né? Onde é que a ação principal aqui é da musculatura agonista, que é o do quadríceps. Tá? Agora, a unidade motora, ela é um único neurônio motor, tá? Ela é um único neurônio motor. Só que esse neurônio motor, ele se inerva, tá? Então, ele pode atingir mais... o neurônio motor, tá? Ele vindo aqui, ele se inerva, tá? Onde é que ele vai estar atingindo maior os feixes musculares, tá? Então, na verdade, ele é só um, só que chega lá, né, no final ele se inerva, tá? Então, ele é um único neurônio motor para todas as fibras musculares. As fibras musculares, dependendo da musculatura com musculatura, mas é uma média de 150, né? Então, na verdade, o neurônio motor ele inerva, tá? Ele é um só. Agora vamos falar um pouquinho mais lá na célula, né? Vamos pegar o nosso neurônio motor aqui. Tá, essa é a estrutura dele.
Tá? Esse aqui é o núcleozinho dele, os dendritos que a gente viu antes, o axônio. Tá? E aqui é onde é que ele vai se inervar na musculatura. Tá? Nessa inervação, temos a junção neuromuscular. Essa junção neuromuscular basicamente é isso aqui, ó, tá? Aqui acontecem várias reações bioquímicas, tá? Desde receptores de acetilcolina, né? E por aí vai. Tá? Então, a junção neuromuscular seria um neurônio motor mais uma placa motora, que seria uma sinapse neuromuscular que está acontecendo aí. Tá? Então, aqui, a capacidade de força muscular é a quantidade de unidades motoras recrutadas durante o exercício físico. Tá? Então, assim, vamos dizer assim, quanto mais unidade motora você recrutar, vai ser quanto mais intenso for o seu exercício. Aí já vai entrar no princípio da especificidade que a gente estudou na aula passada também, tá? Todos aqueles princípios do treinamento desportivo. Então, quanto mais a intensidade, maior a quantidade de unidades motoras que são recrutadas para fazer a junção neuromuscular com a musculatura e tá fazendo efeito aí da hipertrofia ou, né, do objetivo que seja com a musculação. Continuando a falar do sistema nervoso, temos as fases iniciais do treinamento resistido com peso, gente, as fases iniciais. Tá? Por que a maioria das pessoas, elas desistem logo quando começa a atividade física? Porque olhem aqui, 8 a 12 semanas. Para você, as primeiras 12 semanas, o que você vai mais trabalhar é a força. Tá? Não é nada de desenvolvimento muscular, vamos dizer assim, né? É mais a força e as adaptações neurais. Tá? Então, essa curvinha roxa aqui são as adaptações neurais, e essa parábola vermelha, que é essa reta vermelha, né, estão relacionadas à força. E olha aqui, gente, a hipertrofia. A hipertrofia, eu digo, não é só a hipertrofia, é um inchaço, né? Estou falando mais especificamente aqui do ganho da massa muscular. A hipertrofia também, eu digo, na perda de gordura, né? Que, por exemplo, né, a maioria das mulheres quer definição corporal, o homem também. Né? Então, a hipertrofia ela começa a partir da 8ª, 12ª semana. Claro, vai depender da individualidade biológica da pessoa. Né? Tem umas que desenvolvem mais rápido e outras desenvolvem de forma mais lenta, né? Vai depender da genética. Então, as fases iniciais do treinamento resistido por peso, força muscular e adaptações neurais. A hipertrofia, ela vem mais num período mais tardio. Tá? Eu vou falar para vocês, gente. Se a pessoa ela passou do 4º mês de atividade física, podem ter certeza, a chance dela desistir é muito baixa. Porque ela já viu o resultado, não só resultado de forma estética, mas como de todos aqueles outros objetivos que a gente conversou sobre o treinamento da musculação, né? Prevenção de doenças, sistema imune, né? Metabolismo, tudo. Então, a partir do 4º mês aí, do 3º, 4º mês, que você começa a ver mais resultado. Né? Então, a partir daí que as pessoas, elas não param mais de fazer atividade física. Talvez diminua a quantidade. Faz 1 ou 2 vezes na semana, mas parar, eu acho muito difícil. Quando você pega o gosto pela atividade física, acho que é muito difícil você tá parando e quando você vê o resultado, né? Realmente vê o resultado. Agora, as pessoas, é científico isso que eu vou falar para vocês, tá, gente? Até o 3º, 4º mês de atividade física, quase 90% das pessoas desistem. Passou disso aí, não desiste mais. Tá? Só desiste se acontecer alguma coisa, foi viajar, uma doença, ou, né? Então, assim, claro que toda regra tem sua exceção, né? Mas a maioria dos casos que acontece seria mais ou menos por aí, tá, gente? Vamos continuar a nossa aula. Também podemos analisar o sistema nervoso pela eletromiografia. Para quem nunca ouviu falar sobre eletromiografia, é a avaliação da função muscular
e diagnostica problemas nervosos ou musculares a partir de sinais elétricos que os músculos liberam. Por exemplo, às vezes a eletromiografia ela serve mais para você ir ver o que está acontecendo com a musculatura, que não para de tremer, que tem muita cãibra, né? Mas ela é usada também para a gente ver ativação muscular. Aqui a gente está falando de ativação muscular, lembra que a gente falou do neurônio motor, né? Da ativação das fibras musculares. Aqui a gente pode analisar também. Tá? Então, para que serve? Identificar os músculos que não são, que são utilizados em determinado movimento e nível de ativação muscular durante a execução do movimento, né? A intensidade e duração da solicitação muscular ou fadiga muscular, ou avaliar a fadiga muscular. Trouxe um artigo aí de 2012 para vocês, tá? Do Schutz e colaboradores, que aqui estamos analisando a fase concêntrica do exercício supino reto, tá? Da fase concêntrica. Essa linha vermelha tracejada aqui é ativação do deltoide. A linha verde, né, verde clarinha, é do bíceps. A linha azul é do tríceps. E essa outra linha aqui, não sei se é verde ou se é azul, mas é do peitoral, tá? Vamos lá. Frequência da ativação muscular. Eu quero que vocês olhem bem o bíceps, gente, na fase concêntrica do exercício físico, na hora que eu estou empurrando a barra, praticamente nula a força do bíceps. Praticamente nula. Lembra que eu perguntei para algum aluno, né, na aula passada, se o peitoral ele trabalhava, qual musculatura que ele trabalhava mais? Bíceps, peitoral, deltoide ou tríceps? Tá? Então, aqui está a resposta da fase concêntrica. A fase concêntrica, né, então, trabalha mais o deltoide, supino reto. Tá? Trabalhou mais o deltoide aqui, na primeira contração, na segunda contração, na terceira contração e assim por diante. Tá? Nas últimas contrações, que a pessoa está quase, né, erguendo a perna, porque está querendo erguer a barra aqui, ó, trabalha até um pouquinho mais o deltoide. Tá? Agora vamos falar do tríceps. Né? Nas primeiras contrações aí, da fase concêntrica, analisamos que trabalhou bastante o tríceps também. Tá? E depois ele foi decaindo de acordo com as demais execuções, repetições do exercício. Tá? E agora o supino, né, que é passado para peitoral, né? Aqui está a ativação muscular do peitoral. Tá? Então pode ver que a ativação muscular do peitoral ela foi menor do que a do deltoide no exercício do supino. Tá? Agora vamos analisar na fase excêntrica. Na fase excêntrica, você pode ver que o bíceps, tá? O bíceps que antes que a força foi praticamente nula, aqui ela está fazendo um pouquinho de força. Claro, é menos do que as outras musculaturas, mas está fazendo um pouquinho de força também. Agora, a frequência da ativação muscular na fase excêntrica, vamos pegar o deltoide aqui, ó, né, sobressaindo sobre os demais, tá? Desde a primeira até a sétima repetição. Vamos pegar o bíceps, né, tá em menor quantidade. Vamos pegar o tríceps. Praticamente a mesma força a mesma ativação do que o peitoral. Né? Então, eu tenho certeza que a primeira vez que eu vi isso, gente, foi um susto. Né? Eu que gosto de musculação, sou adepto à musculação, sempre fazia supino e tal. Mas assim, vamos parar de fazer o supino? Não vamos parar de fazer o supino. Vamos tentar variar um pouquinho mais aí, né? Fazer exercício também com peso livre, né? Fazer uma angulação um pouquinho maior do supino, tá? Exercício crucifixo, né? Variar não só na angulação reta, como também na inclinada, como também na declinada, né? Então, procurar fazendo bastante variações no exercício, né? Não abominar o supino, né? Então, para quem sempre gostou, pegava o supino por primeiro, aí a dica, né? Quando a musculatura já está meio que esgotada, né? Daí vai para o supino. Então, dá preferência para exercício de peso livre, né, antes do que você está fazendo. Às vezes você fechar um treinamento de peitoral com o supino talvez seria uma alternativa interessante.
A ativação da musculatura, independente de qual que seja, tá? Aqui, vamos pensar aqui no conjunto de neurônios, né, dos neurônios motores. A ativação, quando a pessoa está treinada, a ativação ela é muito maior do que uma pessoa destreinada, né? Então, se for chegar um sedentário lá na academia, né, por mais que eu passe um treino específico para ele, não vai ativar a musculatura necessária dele. Então, por isso que eu faço só um treino A ou um treino A e B para quem está começando. E sim, para quem está mais treinado, né, eu vou estar subdividindo mais. Porque as unidades motoras elas vão estar sendo responsivas e vão estar desenvolvendo a musculatura. Né? Agora, se chegar uma pessoa sedentária lá e eu quero. Como que eu vou dizer? Que eu quero impressionar ela. Vou passar um treino A, B, C, D e E. Está sendo ativado aí praticamente 25, 30% da musculatura dela. Tá? Então não vai surtir muito efeito. Ela tem que passar por aquelas etapas A, depois A e B, depois A, B e C, depois A, B, C e D, depois A, B, C, D e E. Né? Então tudo isso a gente vai ver na periodização no treinamento. Tá? Então por isso você não é interessante você pular uma parte e ir para outra. Você vai estar perdendo tempo. Lembrando que a musculatura desenvolve, tá? Mas ela desenvolve de forma mais lenta e o tendão é sempre o mesmo. Então, se o tendão se não estiver preparado, né, então pode acontecer alguma lesão aí também, tá? E também envolve o aumento, né, de unidades motoras recrutadas, tá? Gente, as referências são essas, tá? Da nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês, tá? A gente se estendeu um pouquinho hoje por causa que a gente começou um pouquinho mais tarde e peço, vou parar a gravação agora, né? E peço para que vocês continuem na sala de aula que eu vou estar passando para vocês aí o que vai ser feito de atividade valendo nota.